Eles riram quando eu disse que trabalhava com lixo. Hoje, fingem que sempre me apoiaram. A risada de minha irmã ecoou pela sala como um tapa na cara. Não foi uma risada de alegria, daquelas que aquecem o coração. Foi o tipo de risada que corta, que deixa marca, que faz você questionar se realmente pertence àquele lugar. Carmen cobriu a boca com a mão, tentando disfarçar, mas já era tarde. O estrago estava feito. Desculpa, Sofia, ela disse, ainda tentando conter o riso. É que... Trabalhar com lixo? Sério? Meu nome é Sofia Mendes. Tenho 42 anos. E naquele momento, sentada na mesa da cozinha da casa de minha mãe, percebi que minha própria família não conseguia enxergar, além do que seus olhos limitados permitiam. Cresci naquela casa. Corri pelos mesmos corredores que Carmen. Brinquei no mesmo quintal. Sonhei os mesmos sonhos de menina. Mas agora, 24 anos depois, éramos duas mulheres completamente diferentes. Carmen casou com Roberto quando tinha 23 anos. Um engenheiro civil bem-sucedido, casa própria, carro importado, plano de saúde. Ela nunca precisou se preocupar com conta de luz atrasada ou com o que colocar na mesa no final do mês. Eu, por outro lado, descobri da pior forma possível que a vida não vem com garantias. Mãe, você está ouvindo isso? Carmen continuou, se dirigindo a Dona Irene, que fingia estar ocupada organizando os pratos na pia. Minha irmã virou... Como é que se chama mesmo? Catadora? O silêncio de minha mãe doeu mais que as palavras de Carmen. Dona Irene sempre foi uma mulher de opiniões fortes, nunca deixou de falar o que pensava. Mas quando se tratava de me defender, sua voz simplesmente desaparecia. Não é só catar, Carmen. Tentei explicar, mantendo a voz firme. Eu trabalho com reciclagem, separação de materiais. É um trabalho importante. Importante? Ela repetiu, como se a palavra fosse piada. Sofia, pelo amor de Deus. Você tem curso superior. Você foi gerente de vendas. Como é que você se rebaixou a isso? A palavra rebaixou ficou suspensa no ar como fumaça tóxica. Era assim que eles me viam. Como alguém que havia se rebaixado, como se minha situação fosse uma escolha deliberada de autodesprezo. Lembrei-me do dia em que Marcelo saiu de casa. 3 anos atrás, numa manhã de quinta-feira que começou normal e terminou com minha vida de cabeça para baixo. Ele esperou eu sair para trabalhar, arrumou suas coisas, esvaziou nossa conta poupança e deixou apenas um bilhete na mesa da cozinha. Não posso mais. Encontrei alguém que me faz feliz. Marcos e Laura ficam com você. Marcos tinha 13 anos na época. Laura, apenas 10. Duas crianças que de repente se viram sem pai e com uma mãe que precisava descobrir como sustentar uma família sozinha. O emprego de gerente de vendas que tanto orgulhava minha família durou apenas mais 6 meses depois da separação. A empresa estava cortando custos e eu, com a cabeça nas nuvens tentando processar a nova realidade, não conseguia render como antes. Você não entende, murmurei. Mais para mim mesma que para Carmen. Então me explica, ela disse, cruzando os braços. Me explica como uma pessoa com diploma universitário acaba empurrando o carrinho na rua. Foi quando minha mãe finalmente se virou. Dona Irene, 68 anos, cabelos grisalhos sempre presos num coque impecável, olhos azuis que um dia me fizeram sentir protegida. Agora, esses mesmos olhos me observavam com algo que parecia vergonha. Sofia, querida, ela disse com voz suave, quase maternal. Talvez seja a hora de você aceitar que precisa de ajuda. Roberto conhece gente, tem contatos. Talvez ele possa arrumar algo para você. Algo, repetiu Carmen como se estivesse fazendo um favor imenso. Um trabalho de verdade. Com carteira assinada, salário fixo. Longe dessa situação. Situação. Como se minha vida fosse um problema temporário que podia ser resolvido com os contatos do cunhado. Como se os últimos 2 anos não tivessem significado nada. Como se eu não tivesse aprendido nada, conquistado nada. Eu não preciso da ajuda do Roberto, disse, tentando manter a dignidade. Ah, não precisa? Carmen riu novamente. Então me conta aí, Sofia.
Quanto você ganha por mês catando lixo? Consegue pagar todas as contas? Consegue dar uma vida decente para os meus sobrinhos? A menção aos meus filhos foi o golpe final. Marcos e Laura eram meu ponto fraco, minha maior preocupação e minha maior motivação. Eles nunca reclamaram da mudança de vida. Nunca me fizeram sentir culpada por ter que acordar às 5 da manhã para começar o trabalho nas ruas. Mas eu sabia que não era fácil para eles. Os meninos estão bem, respondi. Mas minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Estão? Carmen insistiu. Laura me contou que às vezes vocês comem macarrão 3 dias seguidos. Isso é estar bem? Minha filha havia contado para a tia sobre nossa situação financeira. Uma criança de 13 anos não deveria ter que se preocupar com essas coisas, mas Laura sempre foi muito observadora. Ela sabia que eu fazia malabarismos com o dinheiro, que algumas semanas eram mais difíceis que outras. É temporário, murmurei. Temporário? Dona Irene se aproximou e sentou na cadeira ao meu lado. Sofia, isso já dura 2 anos. Quando você vai parar de se iludir? Se iludir. Como se ter esperança fosse uma falha de caráter. Como se acreditar que as coisas poderiam melhorar fosse ingenuidade. Mãe, eu estou construindo algo. Tentei explicar mais uma vez. Não é só catar material reciclável. Eu estou aprendendo, me organizando. Tem outros catadores que trabalham comigo agora. A gente está o quê? Carmen interrompeu. Construindo um império do lixo? Sua risada voltou, mais cruel desta vez. E foi naquele momento que percebi que não adiantava tentar explicar. Eles já tinham decidido quem eu era. A irmã fracassada, a filha que não deu certo, a ex-esposa abandonada que se contentou com as migalhas. Sabe o que me entristece mais? Dona Irene suspirou profundamente. É ver o que você virou, Sofia. Você era uma menina tão promissora. Era. Passado. Como se minha vida tivesse acabado aos 42 anos. Como se não houvesse mais possibilidade de crescimento, de mudança, de sucesso. Eu ainda sou promissora, disse, levantando da cadeira. Vocês é que não conseguem enxergar. Prometer o quê? Carmen riu mais uma vez. Sofia, acorda pra vida. Você está com 42 anos, catando lixo, criando 2 filhos sozinha. Que futuro promissor é esse? Olhei para as 2 mulheres que deviam ser meu porto seguro, minha rede de apoio, minhas maiores incentivadoras. Em vez disso, eram as pessoas que mais duvidavam de mim, que mais me desencorajavam, que mais me faziam questionar se eu estava no caminho certo. Eu vou embora, anunciei, pegando minha bolsa. Sofia, não precisa ficar brava. Dona Irene tentou apaziguar. A gente só quer o seu bem. É preocupação. Preocupação que vinha disfarçada de crítica, de julgamento, de vergonha. Preocupação que me fazia sentir menor, incapaz, derrotada. Se vocês realmente se preocupassem comigo, disse parando na porta da cozinha, tentariam entender o que eu estou fazendo em vez de me humilhar. Humilhar? Carmen se levantou da cadeira. Ninguém está te humilhando, Sofia. A gente está sendo realista. Realista. Como se sonhar fosse crime, como se tentar reconstruir a vida fosse fantasia. Saí da casa de minha mãe naquela tarde com o coração pesado e a determinação abalada. No caminho para casa, passei pelo centro de reciclagem onde trabalhava com outros 5 catadores. Dona Conceição estava separando papelão, seu José organizava as garrafas PET e Marlene pesava o alumínio. E aí, Sofia? Dona Conceição acenou. Como foi a visita à família? Como sempre, respondi, forçando um sorriso. Mas enquanto observava aquelas pessoas trabalhando com dedicação, com propósito, com dignidade, percebi algo que minha família não conseguia ver. Ali não era apenas um grupo de pessoas catando lixo. Era uma equipe, uma comunidade, um embrião de algo maior. Dona Conceição tinha 63 anos e sustentava 4 netos. Seu José era viúvo e usava o dinheiro da reciclagem para comprar remédios para a pressão alta. Marlene era mãe solteira de 3 filhos e havia transformado aquele trabalho na fonte de renda que lhe permitia manter os meninos na escola. Sofia,
Seu José se aproximou. Você conversou com aquele rapaz da prefeitura sobre a cooperativa? A cooperativa. Era disso que eu tentava falar para minha família. Não era apenas sobre catar material reciclável. Era sobre criar uma estrutura, um negócio sustentável, uma forma de dar dignidade e melhores condições para pessoas como nós. Conversei sim, seu José. Ele disse que se a gente conseguir mais 10 pessoas em um local adequado, eles podem ajudar com os documentos. 10 pessoas? Marlene levantou a cabeça. Eu conheço pelo menos 5 catadores que trabalham sozinhos no bairro do Jardim América. Aposto que eles topariam. E meu cunhado trabalha na região central, acrescentou Dona Conceição. Ele estava reclamando outro dia que não consegue organizar os materiais direito sozinho. Ali estava acontecendo exatamente o oposto do que aconteceu na casa de minha mãe. Em vez de desencorajamento, eu encontrava apoio. Em vez de críticas, recebia ideias. Em vez de vergonha, sentia orgulho. Vamos conseguir, disse, sentindo a determinação voltar. Vamos mostrar para todo mundo que isso aqui é um trabalho de verdade, um negócio de verdade. Naquela noite, em casa, Marcos e Laura me perguntaram como tinha sido a visita à vovó. Foi esclarecedora, respondi, servindo o jantar. Tia Carmen perguntou se você ainda estava trabalhando com reciclagem? Laura quis saber. Minha filha sempre foi perspicaz. Ela sabia que a família de meu lado via meu trabalho como algo temporário, como um desvio de percurso que logo seria corrigido. Perguntou, confirmei. E eu disse que sim, que vou continuar. Ainda bem, Marcos disse, sem levantar os olhos do prato. Eu gosto do seu trabalho, mãe. Gosta? Me surpreendi. É, ele continuou. Na escola, quando a professora perguntou o que nossos pais faziam, eu disse que você era empresária do meio ambiente. Todo mundo achou maneiro. Empresária do meio ambiente. Meu filho de 16 anos conseguia enxergar meu trabalho de uma forma que minha própria família não conseguia. Para ele, eu não era uma catadora de lixo. Eu era alguém que cuidava do planeta, que transformava descarte em recurso. E eu disse para as minhas amigas que minha mãe está criando uma cooperativa. Laura acrescentou. A mãe da Bruna trabalha numa empresa grande e disse que cooperativa é coisa de gente inteligente. Coisa de gente inteligente. 2 crianças de 13 e 16 anos tinham mais visão de futuro e mais capacidade de apoio que 2 mulheres adultas que deviam ser minha base. Naquela noite, deitada na cama, pensei na risada de Carmen, no silêncio de minha mãe, nas palavras dos meus filhos. Pensei em Dona Conceição, seu José e Marlene. Pensei na cooperativa que estava nascendo, no centro de reciclagem que podíamos criar, nas famílias que podíamos ajudar. Eles riram quando eu disse que trabalhava com lixo. Mas eu sabia que aquela risada não duraria para sempre. Um dia, muito em breve, eles entenderiam que o lixo de uma pessoa pode ser o tesouro de outra, e que eu havia escolhido ser a pessoa que transforma. As semanas seguintes à conversa na casa de minha mãe foram marcadas por um silêncio ensurdecedor. Nenhuma ligação, nenhuma visita, nenhum convite para almoços dominicais. Era como se eu tivesse sido apagada do mapa familiar. Como se minha existência fosse um embaraço que preferia ser ignorado. Acordava todos os dias às 5 da manhã, quando o bairro ainda dormia sob o manto da madrugada. O carrinho estava guardado no quintal de casa, coberto por uma lona azul que Marcos havia arranjado no trabalho de meio período que conseguiu numa loja de materiais de construção. Meu filho sempre teve essa capacidade de resolver problemas práticos sem fazer drama. Uma qualidade que eu admirava e invejava ao mesmo tempo. Na primeira semana de dezembro, a rotina mudou um pouco. Laura ficou gripada e precisou faltar 3 dias na escola. Isso significava que eu não podia sair para trabalhar, porque não tinha com quem deixá-la. 3 dias sem renda, 3 dias vendo o dinheiro contado ficar ainda mais escasso. Mãe, vai trabalhar. Ela insistia da cama, com a voz rouca. Eu fico bem sozinha. Não vou deixar você doente em casa sozinha, respondi, preparando um chá de limão com mel. O trabalho pode esperar. Mas o trabalho não podia esperar.
E nós duas sabíamos disso. Cada dia sem sair às ruas significava menos material coletado, menos dinheiro no final da semana, mais aperto no orçamento já apertado. Era um ciclo cruel. Não podia trabalhar quando os filhos precisavam de mim, mas precisava trabalhar para poder cuidar deles adequadamente. Foi justamente numa dessas manhãs, enquanto cuidava de Laura, que Carmen decidiu aparecer. Ela chegou sem avisar, tocou a campainha 3 vezes seguidas como sempre fazia desde criança, e entrou em casa como se nada tivesse acontecido. "Oi, mana!" disse, beijando meu rosto com aquele beijo social que não carregava afeto real. "Vim ver como vocês estão." "Estamos bem?" respondi, secando as mãos no pano de prato. Carmen olhou ao redor da sala com aquele olhar que eu conhecia bem. Era o olhar de quem avalia, de quem compara, de quem procura sinais de fracasso para confirmar suas próprias suspeitas. A televisão era antiga, de tubo, que eu havia comprado usada 2 anos atrás. O sofá estava meio desbotado, mas ainda era confortável. A mesa de centro tinha alguns riscos, mas cumpria sua função. "Laura está doente?" ela perguntou, notando a ausência da sobrinha. "Gripe. Já está melhorando." "Por isso você não saiu para trabalhar hoje?" A hesitação antes da palavra trabalhar não passou despercebida. Era como se ela não conseguisse nomear minha profissão sem demonstrar desconforto. "Não vou deixar minha filha doente sozinha em casa", expliquei. "Claro, claro", ela disse, sentando-se no sofá. "É que, Sofia, a gente precisa conversar." Sempre que Carmen começava uma frase com "a gente precisa conversar", eu sabia que vinha bomba. Era assim desde que éramos adolescentes. Ela usava essa expressão antes de contar para nossos pais que eu havia chegado tarde de uma festa, ou que estava namorando escondido, ou que havia tirado nota baixa em matemática. "Sobre o quê?" perguntei, embora já soubesse a resposta. "Sobre você. Sobre sua situação." Lá estava aquela palavra novamente. Situação. Como se minha vida fosse um problema matemático com solução conhecida, um caso clínico com diagnóstico óbvio. "Carmen, se você veio aqui para me convencer a aceitar a ajuda do Roberto..." "Não é só isso", ela me interrompeu. "É sobre a família. Sofia, você não pode continuar fingindo que está tudo bem." "Eu não estou fingindo nada." "Está sim. E sabe como eu sei? Porque a mãe está sofrendo." A mãe. Sempre que Carmen queria me manipular, ela usava Dona Irene como argumento, como se eu fosse responsável pelo sofrimento de nossa mãe, como se minhas escolhas afetassem diretamente o bem-estar dela. "A mãe está sofrendo por quê?" perguntei cruzando os braços. "Porque tem vergonha de você." As palavras saíram da boca de Carmen com uma frieza que me fez sentar. Não foi raiva que senti, nem revolta. Foi uma dor profunda, visceral, como se alguém tivesse enfiado uma lâmina no meu peito. "Vergonha!" repeti, como se não tivesse ouvido direito. "Sofia, ela não consegue mais olhar para as vizinhas sem sentir vergonha. Outro dia, a dona Margarida perguntou sobre você, e a mãe mudou de assunto. Você acha que isso é normal?" Dona Margarida era a vizinha de Dona Irene há mais de 20 anos. Uma mulher fofoqueira que sempre se interessou demais pela vida alheia. Imaginar minha mãe se sentindo constrangida por ter que falar sobre mim para aquela mulher era humilhante. "E o que exatamente a mãe deveria dizer?" perguntei, tentando manter a voz firme. "A verdade, que você está passando por dificuldades, que precisa de ajuda, que a família está tentando te apoiar." "Mas a família não está tentando me apoiar", rebati. "A família está tentando me convencer de que eu falhei." "Você falhou, Sofia", Carmen disse sem pestanejar. "Você falhou como esposa, porque não conseguiu manter seu casamento. Falhou como profissional, porque perdeu o emprego. E agora está falhando como mãe, porque não consegue dar uma vida decente para os seus filhos." Cada palavra era um soco. Falhou como esposa. Falhou como profissional. Falhou como mãe. Era como se ela estivesse listando meus defeitos de forma sistemática, como se estivesse apresentando provas de minha incompetência. "Você acha que é isso que eu sou?" perguntei,
sentindo os olhos marejarem. Uma fracassada completa? Eu acho que você está em negação, Carmen respondeu, sua voz suavizando um pouco. E negação não resolve problemas, Sofia. Só os agrava. Foi naquele momento que Laura apareceu na sala, ainda de pijama, com o rosto avermelhado pela febre que havia baixado, mas ainda deixava seus vestígios. Tia Carmen! Ela sorriu, correndo para abraçar a tia. Oi, minha princesa. Carmen retribuiu o abraço com carinho genuíno. Como você está se sentindo? Melhor. A mamãe cuidou muito bem de mim. Que bom, Carmen disse, acariciando o cabelo da sobrinha. E a escola? Não está sendo difícil estar perdendo aulas? Um pouco, Laura admitiu. Mas a professora disse que posso recuperar. E a mamãe me ajuda com os deveres sempre. Sua mãe é muito dedicada mesmo, Carmen concordou. Mas havia algo em seu tom que não parecia elogio. Tia, você sabia que a mamãe vai abrir uma empresa? Laura contou com entusiasmo. Uma cooperativa. Ela vai ser a presidente. O rosto de Carmen mudou sutilmente. Ela olhou para mim com uma expressão que misturava pena e irritação. É mesmo? Ela disse para Laura, mantendo o sorriso forçado. Que interessante! É sim, e vão ter outras pessoas trabalhando com ela. Vai ser muito legal. Com certeza vai ser, Carmen respondeu, mas seus olhos me lançavam um olhar reprovador. Laura, querida, você não deveria estar descansando? Sugeri, percebendo a tensão no ar. Ah, é verdade, ela concordou. Tia, você fica para o almoço? Não posso, princesa. Hoje tenho compromisso. Depois que Laura voltou para o quarto, Carmen se virou para mim com uma expressão séria. Você está enchendo a cabeça dessa menina com fantasias, ela sussurrou. Fantasias? Repeti. Cooperativa, empresa, presidência. Sofia, você está criando expectativas irreais numa criança. Isso é cruel. Cruel é desacreditar dos sonhos dela. Sonhos? Carmen riu baixinho. Sofia, isso não é sonho. É ilusão. E você, como mãe, tem a responsabilidade de preparar seus filhos para a realidade, não para um mundo de fantasia. Mundo de fantasia. Como se tentar construir algo melhor fosse delírio. Como se trabalhar por um futuro diferente fosse perda de tempo. Sabe o que é mais triste? Ela continuou. É que você está arrastando essas crianças para baixo junto com você. Laura tem 13 anos e já está defendendo seu trabalho como se fosse algo grandioso. Marcos está começando a se interessar por reciclagem. Você está moldando a mentalidade deles para aceitar migalhas. A acusação de que eu estava prejudicando meus próprios filhos foi o golpe mais baixo. Tudo o que eu fazia era por eles, para eles, pensando neles. Acordar de madrugada, enfrentar sol e chuva, aguentar olhares tortos nas ruas, tudo para poder dar a eles pelo menos o básico com dignidade. Eles me apoiam, disse, tentando me defender. Porque são crianças, Sofia. Crianças acreditam no que os pais dizem. Mas um dia eles vão crescer e vão perceber que você os privou de oportunidades melhores por teimosia. Por teimosia? Levantei a voz sem perceber. Por orgulho bobo. Por se recusar a aceitar ajuda. Por preferir passar necessidade a admitir que precisa de apoio. Naquele momento, Marcos chegou do trabalho. Ele entrou pela porta da frente suado e cansado, mas com um sorriso no rosto. Oi, mãe. Oi, tia Carmen. Ele cumprimentou, jogando a mochila no sofá. Oi, Marcos. Carmen sorriu. Como foi o trabalho? Tranquilo. Aprendi a usar uma furadeira nova hoje. Muito legal. Meu filho falava sobre seu trabalho de meio período com o mesmo entusiasmo que outros adolescentes falavam sobre jogos de videogame. Ele tinha descoberto que gostava de trabalhar com as mãos, de resolver problemas práticos. Que bom, Carmen disse. E os estudos? Como está indo na escola? Bem, as notas estão boas. E olha só, ele disse tirando um papel da mochila. Ganhei um prêmio no projeto de ciências. O papel era um certificado de menção honrosa em uma feira de ciências da escola. O projeto de Marcos era sobre reciclagem e sustentabilidade.
Ele havia criado um pequeno centro de triagem de materiais em miniatura, explicando todo o processo desde a coleta até a reutilização. Parabéns, filho, disse, sentindo o orgulho inchar no peito. O professor disse que foi o projeto mais criativo da turma. Marcos contou animado. E sabe o que mais? 3 colegas meus perguntaram se eu podia ensinar eles a separar o lixo de casa direito. Carmen observava a cena em silêncio. Pude ver em seus olhos que ela não esperava aquilo. Ela esperava encontrar uma criança constrangida pelo trabalho da mãe, traumatizada pela situação financeira da família. Em vez disso, encontrou um adolescente orgulhoso, engajado, que havia transformado a experiência familiar em conhecimento acadêmico. É muito legal, ela disse, mas sua voz soava diferente. Mãe, posso convidar alguns amigos para conhecer o centro de reciclagem onde você trabalha? Marcos perguntou. Eles ficaram interessados. Antes que eu pudesse responder, Carmen se levantou rapidamente. Bem, eu preciso ir, ela anunciou. Roberto está me esperando. Já vai? Perguntei surpresa com a saída abrupta. Tenho que resolver umas coisas. No. Ela se despediu de Marcos com um abraço rápido, acenou para Laura, que havia voltado à sala, e saiu sem mais explicações. A tia Carmen está estranha, Marcos comentou depois que ela foi embora. Por quê? Perguntei. Ela sempre pergunta um monte de coisas sobre nossas vidas. Mas hoje pareceu que não queria ouvir as respostas. Meu filho de 16 anos havia percebido algo que eu levei anos para entender. Carmen não fazia perguntas porque se importava de verdade. Ela fazia perguntas para confirmar suas próprias teorias, para validar seus julgamentos. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, fiquei pensando na conversa com minha irmã. Ela havia venho para me convencer de que eu era uma fracassada, que estava prejudicando meus filhos, que era motivo de vergonha para a família. Mas havia saído de casa encontrando uma realidade diferente da que esperava. Marcos e Laura não eram crianças traumatizadas por nossa situação. Eram jovens conscientes, engajados, que haviam aprendido valores importantes através da nossa experiência. Eles sabiam o valor do trabalho, entendiam a importância da sustentabilidade e, mais que isso, tinham orgulho da mãe. Peguei o certificado que Marcos havia ganhado e o coloquei na geladeira, ao lado da lista de compras e dos horários de aula de Laura. Era um pequeno pedaço de papel, mas representava algo muito maior. Representava que eu não estava criando meus filhos para aceitar migalhas. Estava criando eles para transformar o que tinham em algo valioso. A vergonha que minha família sentia por mim não era problema meu. Era problema deles. Eu não podia carregar o peso da expectativa alheia enquanto tentava construir algo sólido para o meu futuro e o futuro dos meus filhos. Olhei pela janela da cozinha e vi meu carrinho no quintal, coberto pela lona azul que Marcos havia providenciado. Amanhã, às 5 da manhã, eu estaria de volta às ruas. Mas não porque não tinha opção. Porque havia escolhido transformar necessidade em oportunidade, trabalho em dignidade, crítica em combustível para seguir em frente. Eles podiam ter vergonha de mim. Eu tinha orgulho de mim. O convite chegou numa tarde de janeiro, quando o calor estava insuportável e eu acabara de chegar do trabalho. Laura estava na sala fazendo os deveres de férias quando tocaram a campainha. Era Júlia, filha de Carmen, minha sobrinha de 18 anos que estava para se formar no ensino médio. Oi, tia Sofia, ela disse com um sorriso que parecia genuíno. Posso entrar? Claro, querida. Entre. Júlia sempre foi uma menina educada, mas distante. Não por maldade, mas porque nossas vidas haviam tomado rumos muito diferentes nos últimos anos. Ela estudava em escola particular, fazia curso de inglês, tinha aulas de piano. Eu mal conseguia pagar o material escolar de Marcos e Laura. Vim te entregar isso, ela disse, tirando um envelope cor-de-rosa do bolso. Meu coração deu um salto. Envelope cor-de-rosa significava convite, e convite em janeiro só podia significar uma coisa: a festa de formatura de Júlia. Que linda!
Exclamei, abrindo o envelope com cuidado. O convite era elegante, impresso em papel cartão com letras douradas. Júlia Mendes Rodrigues tem o prazer de convidar para sua festa de formatura. Li cada palavra com atenção, sentindo uma mistura de orgulho e apreensão. A festa vai ser no salão do clube, Júlia explicou. Papai alugou para a noite toda. Vai ter jantar, DJ? Tudo bem, bacana. Que maravilhoso, querida. Sua mãe deve estar nas nuvens. Está mesmo. Ela não fala de outra coisa há 2 meses. Olhei para a data. Sábado, 15 de fevereiro. 1 mês e meio para me preparar. Para comprar roupa adequada. Para juntar dinheiro para um presente decente. Para me organizar. Laura e Marcos estão convidados também? Perguntei. Claro, eles são meus primos. Mamãe fez questão de incluir vocês. Fez questão. A expressão soou estranha, como se houvesse uma história por trás. Como se incluir a família da irmã pobre fosse um gesto de generosidade excepcional. Que bom! Eles vão ficar muito felizes. Tia? Júlia hesitou por um momento. Posso te pedir uma coisa? Claro. É que, bem, vai ter gente da escola, amigos dos meus pais, pessoas importantes, sabe? Seria legal se vocês caprichassem no visual. Caprichassem no visual. A menina de 18 anos estava tentando, de forma delicada, me dizer que eu precisava me arrumar direito para não fazer feio na festa dela. É claro, querida. Vamos nos arrumar bem bonitos. Obrigada, tia. Eu sabia que você ia entender. Depois que Júlia saiu, fiquei olhando para o convite por um longo tempo. Laura se aproximou curiosa. O que é, mãe? Convite para a festa de formatura da Júlia. Sério? Que legal! Vai ter comida gostosa? Ri da inocência de minha filha. Para ela, festa significava diversão e comida boa. Ela não enxergava as complexidades sociais, as expectativas, a pressão para estar à altura do evento. Com certeza vai ter comida gostosa. E a gente vai poder dançar? Vamos sim. Nas semanas seguintes, comecei a me planejar para a festa. Separei um pouco de dinheiro a cada dia, pesquisei preços de roupas em lojas de departamento e bazares. Precisava de um vestido decente, sapatos que não estivessem desgastados e talvez fazer alguma coisa no cabelo. Para Marcos, a solução foi mais simples. Ele tinha uma calça social que ainda servia e uma camisa branca que eu havia comprado para uma entrevista de emprego no ano anterior. Com uma gravata emprestada, ele ficaria bem apresentável. Laura seria mais complicada. Ela estava crescendo rápido e nada do que tinha no guarda-roupa servia para uma ocasião formal. Precisaria de um vestido novo, sapatos adequados, talvez um acessório para o cabelo. Mãe, posso ir com você escolher o vestido? Ela perguntou numa tarde. Claro, vamos fazer disso um programa. Fomos ao centro da cidade numa tarde de sábado. Laura estava animada, experimentando vestidos coloridos, girando na frente do espelho, sonhando com a festa. Eu calculava mentalmente o preço de cada peça, tentando equilibrar o desejo de vê-la bonita com a realidade do meu orçamento. E esse aqui, mãe? Não está lindo? Era um vestido azul marinho com detalhes em renda branca. Realmente estava lindo e ficava perfeito nela. O problema era o preço. R$ 140. Está muito bonito, concordei. Vamos ver outros também. Visitamos mais 3 lojas antes de encontrar algo dentro do meu orçamento. Um vestido rosa claro, simples, mas elegante, por R$ 80. Laura não demonstrou decepção com a escolha mais barata. Ela estava feliz por ter um vestido novo, independentemente do preço. Para mim, a busca foi mais frustrante. Tudo o que se adequava ao evento custava mais do que eu podia gastar. Depois de uma tarde inteira procurando, acabei comprando um vestido preto básico numa loja de departamento. Não era exatamente o que eu queria, mas era digno e estava dentro do orçamento. Uma semana antes da festa, Carmen me ligou. Sofia, podemos conversar? Claro. Sobre o quê? Sobre a festa. Vocês vão mesmo? A pergunta me pegou de surpresa. Por que não iríamos? É que... Bem,
Roberto estava comentando que vai ter muita gente importante lá. Clientes dele, colegas de trabalho. E vocês sabem como é, né? Não, eu não sabia como era. Ou melhor, estava começando a entender exatamente como era. Carmen, você está me pedindo para não ir à festa da minha própria sobrinha? Não é isso. É claro que vocês são bem-vindos. É só que talvez seja melhor vocês irem mais tarde, depois do jantar. Para a parte da dança, sabe? Seria mais descontraído. Mais descontraído. O que ela queria dizer era menos constrangedor para ela. Deixe eu entender, disse, sentindo a raiva crescer no peito. Você quer que a gente perca a cerimônia de formatura, o jantar, e só apareça na hora da música? Sofia, não dramatiza. É só uma sugestão. Uma sugestão baseada em quê? Em bom senso. Olha, eu sei que você está fazendo o melhor que pode, mas isso não é sobre você. É sobre Júlia. É a noite dela. E seria uma pena se... Se o quê, Carmen? Termine a frase. Se alguma coisa saísse do controle. Alguma coisa saísse do controle. Como se minha presença fosse um fator de risco, como se eu fosse um elemento perigoso que precisava ser gerenciado. Que tipo de coisa poderia sair do controle? Ah, Sofia, você sabe. Perguntas constrangedoras, comentários. As pessoas podem ser curiosas. Curiosas sobre o quê? Sobre sua situação atual. Lá estava aquela palavra novamente. Situação. Como se minha vida fosse um acidente que precisava ser escondido. Entendi, disse, sentindo uma calma perigosa tomar conta de mim. Você tem vergonha de mim. Não é vergonha, é proteção. Para todos nós. Proteção de quê? De quem? Das perguntas, dos julgamentos. Sofia, você não entende como funciona o círculo social do Roberto. São pessoas bem-sucedidas, pessoas que são melhores do que eu, é isso? Pessoas que não vão entender sua escolha de vida. Escolha de vida. Como se ter sido abandonada pelo marido e perder o emprego fossem escolhas. Como se trabalhar para sustentar os filhos fosse uma decisão irresponsável. Carmen, eu vou à festa da minha sobrinha. No horário marcado no convite, com meus filhos. E se você tem problema com isso, o problema é seu, não meu. Sofia. E sabe de uma coisa? Se você tem tanta vergonha da sua irmã, talvez devesse ter pensado nisso antes de me convidar. Desliguei o telefone antes que ela pudesse responder. Minhas mãos tremiam de raiva, mas também de determinação. Eu não ia permitir que me tratassem como cidadã de segunda classe dentro da minha própria família. Contei para Marcos e Laura sobre a conversa. Eles ficaram indignados. Quer dizer que a tia Carmen não quer que a gente vá jantar na festa da Júlia? Laura perguntou incrédula. É mais ou menos isso. Que ridículo, Marcos disse. A gente é família da Júlia também. É sim, e vamos estar lá do início ao fim. Na véspera da festa, passei a tarde me arrumando. Fiz as unhas em casa, arrumei o cabelo como pude, me maquiei com os poucos cosméticos que tinha. Quando me olhei no espelho, vi uma mulher digna. Não estava glamurosa como Carmen estaria. Não usava roupas de grife como as esposas dos amigos de Roberto. Mas estava apresentável e, mais importante, estava sendo verdadeira comigo mesma. Laura ficou linda no vestido rosa. Marcos estava elegante com a calça social e a camisa branca. Nós três nos olhamos no espelho da sala, e eu senti orgulho. Vocês estão lindos, disse. Você também, mãe, Laura respondeu. A tia Carmen é que não sabe o que está perdendo. Chegamos ao clube pontualmente às 19 horas, horário marcado no convite. O salão estava decorado com flores brancas e douradas, mesas elegantemente arrumadas, um palco para a apresentação da formanda. Carmen nos recebeu na entrada com um sorriso tenso. Que bom que vocês vieram, ela disse, beijando nossos rostos rapidamente. É claro que viemos, respondi. Não perderia a festa da minha sobrinha por nada. Roberto se aproximou, cumprimentou a todos educadamente, mas pude perceber seu desconforto. Ele nos direcionou para uma mesa no fundo do salão,
longe da mesa principal onde estavam os pais de Júlia e os convidados mais importantes. Durante a cerimônia, observei minha sobrinha receber o diploma, radiante em seu vestido branco. Senti orgulho genuíno por ela, independentemente das complicações familiares. Aplaudimos entusiasticamente quando seu nome foi chamado. No jantar, nossa mesa estava isolada das demais. Sentamos com alguns parentes distantes que eu conhecia vagamente e um casal de amigos da escola de Júlia. A conversa fluiu naturalmente até que uma senhora elegante, da mesa ao lado, se aproximou. "Vocês são família da Júlia?" Ela perguntou com um sorriso cordial. "Sim, eu sou tia dela", respondi. "Que alegria! E vocês trabalham em quê?" A pergunta que Carmen tanto temia. O momento que ela havia tentado evitar. "Eu trabalho com reciclagem", respondi sem hesitar. "Que interessante! É uma área em crescimento, não é? Muito importante para o meio ambiente." "Exatamente. Estou montando uma cooperativa para outros profissionais da área." "Que maravilhoso! Empreendedorismo social é o futuro." A conversa continuou por alguns minutos, com a senhora se mostrando genuinamente interessada no meu trabalho. Ela até pediu meu telefone para uma possível parceria entre minha cooperativa e a empresa do marido dela. Do outro lado do salão, pude ver Carmen nos observando, claramente tensa. Ela esperava constrangimento, situações embaraçosas, perguntas incômodas. Em vez disso, encontrou uma conversa civilizada sobre sustentabilidade e responsabilidade social. "Mãe, você viu?" Marcos sussurrou. "A senhora achou seu trabalho interessante." "Pessoas inteligentes sempre acham trabalho honesto interessante", respondi. Durante a dança, Júlia veio até nossa mesa. "Tia Sofia, obrigada por ter vindo." "Vocês estão lindos." "Obrigada pelo convite, querida. Você está radiante." "Queria pedir desculpas pelo que mamãe falou para você na semana passada. Eu não concordo com ela." A maturidade de Júlia me surpreendeu. Ela havia percebido a tentativa da mãe de nos marginalizar e não concordava. "Não precisa se desculpar por nada, querida. Você não tem responsabilidade pelos preconceitos dos outros. Mesmo assim, queria que você soubesse que, para mim, vocês são família. Sempre." Ah! Naquela noite voltamos para casa com a sensação de vitória. Não havia acontecido nenhum constrangimento, nenhuma situação embaraçosa. Pelo contrário, havia sido uma noite agradável, onde meus filhos puderam participar de um momento importante da família. Mas eu sabia que aquela seria a última vez que receberia um convite assim. Carmen havia tentado me excluir de forma sutil e não havia conseguido. Da próxima vez, ela seria mais direta. E estava certa. 3 meses depois, não recebemos convite para o aniversário de 40 anos de Carmen. Soubemos da festa através de fotos no Facebook, publicadas por parentes que estavam lá. A exclusão havia começado oficialmente. E eu precisava decidir se ia lutar contra isso ou simplesmente aceitar que minha família havia escolhido me tratar como uma vergonha a ser escondida. A resposta veio naturalmente. Eu lutaria. Não por mim, mas pelos meus filhos, que mereciam ser tratados como parte da família, independentemente da situação financeira da mãe. Eles não tinham culpa das escolhas que eu havia feito, ou das circunstâncias que a vida havia me imposto. E se minha família não conseguia enxergar valor no que eu estava construindo, problema deles. Eu continuaria construindo, com ou sem o apoio deles. Os meses que se seguiram à festa de Júlia foram marcados por um silêncio ainda mais profundo da família. Nenhuma ligação no aniversário de Laura, nenhuma visita no Dia das Mães, nenhum convite para reuniões dominicais. Era como se tivéssemos sido oficialmente excluídos do círculo familiar. Mas algo interessante estava acontecendo paralelamente a essa exclusão. A cooperativa estava tomando forma. O que havia começado como um sonho distante estava se tornando realidade concreta. Conseguimos reunir 12 catadores interessados. Encontramos um galpão abandonado que o dono aceitou alugar por um preço simbólico, e a prefeitura estava processando nossa documentação.
Dona Conceição havia se tornado minha braço direito na organização. Ela tinha uma capacidade natural para lidar com pessoas e uma visão prática que complementava meu entusiasmo. Seu José cuidava da parte técnica, organizando equipamentos e melhorando nossos métodos de separação. Marlene havia se responsabilizado pelas finanças, controlando entradas e saídas com uma precisão que me impressionava. Sofia, Dona Conceição me disse numa manhã de maio. Aquele rapaz da prefeitura quer falar com você hoje à tarde. Sobre a documentação? Ele não disse, mas parecia animado. Carlos Henrique era o funcionário da prefeitura responsável por cooperativas e associações. Um rapaz jovem, recém-formado em administração pública, que havia abraçado nossa causa desde o primeiro dia. Ele acreditava que cooperativas eram o caminho para organizar o trabalho dos catadores na cidade. Dona Sofia, ele me cumprimentou quando cheguei ao seu escritório. Tenho uma novidade para a senhora. Boa ou ruim? Muito boa. Sua cooperativa foi selecionada para participar de um projeto piloto do governo estadual. Senti o coração acelerar. Projeto piloto? É um programa de apoio a cooperativas de reciclagem. Vocês vão receber equipamentos, treinamento e o melhor, uma verba para a estruturação inicial. Quanto de verba? R$ 50 mil. Por um momento achei que havia escutado errado. R$ 50 mil era mais dinheiro do que eu havia visto junto em toda a minha vida. 50 mil? Repeti. Isso mesmo, e tem mais. Se o projeto der certo no primeiro ano, vocês podem concorrer a um financiamento maior para a expansão. Carlos, isso é inacreditável. A senhora merece, Dona Sofia. O projeto de vocês foi o mais bem estruturado que eu já vi. A documentação estava perfeita. O plano de negócios estava sólido. E a equipe está engajada. Saí da prefeitura caminhando nas nuvens. R$ 50 mil significavam equipamentos profissionais, um caminhão para coleta, salários dignos para todos os cooperados. Significavam transformar nossa operação artesanal em uma empresa de verdade. Quando cheguei ao galpão com a notícia, a reação foi de euforia geral. Dona Conceição chorou, seu José abriu um sorriso que eu nunca havia visto. Marlene começou a fazer planos para reorganizar toda a estrutura financeira. A gente conseguiu, ela disse me abraçando. A gente realmente conseguiu. Naquela noite, contei para Marcos e Laura sobre o projeto aprovado. Eles ficaram tão animados quanto eu. Mãe, você vai ser famosa! Laura exclamou. Não vou ser famosa, querida. Vou ser empresária. Que é quase a mesma coisa. Marcos riu. Na semana seguinte, começamos a receber os primeiros equipamentos. Uma prensa para compactar papelão, balança industrial, esteiras para separação. O galpão que antes parecia vazio demais agora começava a ficar pequeno. Foi justamente quando estávamos organizando a nova estrutura que recebi uma ligação inesperada. Sofia, aqui é a Patrícia, da TV Cultura. TV Cultura. Meu coração deu um salto. Oi, Patrícia. Em que posso ajudá-la? Estamos produzindo uma matéria sobre empreendedorismo social e sustentabilidade. Seu nome foi indicado pela prefeitura como uma referência na área. Meu nome? Sim. Gostaríamos de fazer uma entrevista sobre sua cooperativa. Pode ser? Uma entrevista na televisão. Sobre meu trabalho. Sobre nossa cooperativa. Eu, que há poucos meses era vista pela família como uma fracassada, sendo procurada pela imprensa como referência em empreendedorismo. Pode sim, respondi, tentando manter a voz firme. Ótimo. Podemos gravar na quinta-feira à tarde? No local onde vocês trabalham? Claro! E, se possível, gostaríamos de conversar também com sua família, para falar sobre o apoio que você recebeu, a importância da família nesse processo. Minha família. A ironia era cruel. A jornalista queria falar sobre o apoio familiar que eu havia recebido, justamente quando minha família havia me abandonado completamente. Vou verificar a disponibilidade deles. Menti. Desliguei o telefone e fiquei pensando no que fazer. Não podia deixar de dar a entrevista por causa da situação familiar.
Aquela era uma oportunidade única de mostrar o que estávamos construindo, de dar visibilidade ao trabalho dos catadores, de provar que nossa atividade tinha valor. Decidi ligar para Carmen. Alô? Carmen, é a Sofia. Houve uma pausa do outro lado da linha. Sofia, que surpresa. Preciso conversar com você. Sobre o quê? A TV Cultura vai fazer uma matéria sobre minha cooperativa na quinta-feira. Eles querem entrevistar a família também. Outra pausa, mais longa desta vez. Uma matéria na TV? Sobre empreendedorismo social, sobre o projeto que estamos desenvolvendo. Sofia, eu não sei se... Carmen, esta é uma oportunidade de mostrar que o trabalho que faço tem valor, que não é motivo de vergonha. Mas, Sofia, você sabe como é. TV é uma coisa séria. Se der errado... Se der errado, o quê? Vão descobrir que minha família tem vergonha de mim? Não é isso. É sim, Carmen. É exatamente isso. E agora vocês têm uma escolha. Podem aparecer na TV apoiando o trabalho da irmã e filha, ou podem continuar fingindo que eu não existo. Sofia, você está sendo dramática. Estou sendo realista. A gravação é quinta-feira, às 15 horas, no galpão da cooperativa. Se vocês quiserem participar, apareçam. Se não quiserem, não apareçam. Mas não venham depois reclamar das consequências. Desliguei o telefone e imediatamente liguei para minha mãe. Alô, mãe, é a Sofia. Sofia, que bom ouvir sua voz. Como você está, querida? A voz carinhosa de Dona Irene me pegou de surpresa. Ela estava falando comigo como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse meses de silêncio entre nós. Estou bem, mãe, ligando para te contar uma novidade. Que novidade? A TV Cultura vai fazer uma matéria sobre minha cooperativa. Uma matéria sobre empreendedorismo social. Sobre sua... cooperativa? Sim, mãe. Sobre o trabalho que desenvolvo. Sobre o projeto que criamos. Minha filha, que coisa mais interessante. Interessante. Não era a palavra que eu esperava. Esperava surpresa, talvez descrença. Interessante soava quase como... orgulho? A jornalista quer entrevistar a família também, para falar sobre o apoio que recebi. Ah, entendi. Você gostaria de participar, mãe? Houve uma longa pausa. Sofia, querida, você tem certeza de que isso é uma boa ideia? Tenho certeza de que é uma oportunidade única. Mas TV, minha filha, é uma responsabilidade grande. E se você falar alguma coisa errada? Mãe, eu vou falar sobre meu trabalho, sobre algo que conheço bem. É que... bem, você sabe como são essas coisas de TV. Às vezes eles editam de um jeito que... Do jeito que o quê, mãe? Do jeito que pode parecer, sei lá, constrangedor. Constrangedor. Minha própria mãe achava que falar sobre meu trabalho na televisão seria constrangedor. Entendi, disse, sentindo uma tristeza profunda. Você não quer participar. Não é que eu não quero, querida. É que eu acho que talvez seja melhor você fazer sozinha, sem envolver a família. Sem envolver a família. Como se minha família fosse um fardo, um complicador, algo que precisava ser mantido longe dos meus sucessos. Tudo bem, mãe. Vou fazer sozinha mesmo. Sofia, não fica chateada. É só que... Não estou chateada, mãe. Só estou entendendo algumas coisas. Na quinta-feira, a equipe da TV Cultura chegou pontualmente às 15 horas. Era uma equipe pequena. A jornalista Patrícia, um cinegrafista e um técnico de som. Pessoas simpáticas e profissionais que ficaram genuinamente impressionadas com nossa estrutura. Dona Sofia, isso aqui está incrível, Patrícia disse, observando o galpão organizado. Quantas pessoas trabalham aqui? 12 cooperados fixos, e temos mais 8 que trabalham ocasionalmente. E a renda mensal? Cada cooperado está tirando entre R$ 800 e R$ 1.200 por mês, dependendo da produção. É um salário digno. É um salário justo. E com o projeto do governo estadual, vamos conseguir aumentar ainda mais. A entrevista fluiu naturalmente. Falei sobre como tudo começou, sobre as dificuldades iniciais, sobre o preconceito que enfrentamos,
sobre a importância da reciclagem para o meio ambiente. Patrícia fez perguntas inteligentes e se mostrou genuinamente interessada no projeto. E sua família? Ela perguntou em certo momento. Como eles reagiram quando você começou esse trabalho? A pergunta que eu temia. O momento em que teria que decidir entre mentir para proteger minha família ou contar a verdade. Minha família. Teve dificuldade para entender no início, respondi diplomaticamente. E agora? Agora eles estão vendo os resultados. Não era exatamente mentira. Eles realmente estavam vendo os resultados. A questão era se conseguiriam admitir que haviam se enganado sobre mim. Depois da gravação, Patrícia me disse que a matéria ia ao ar na semana seguinte, no programa sobre empreendedorismo social que passava aos sábados pela manhã. Foi um prazer conhecê-la, Dona Sofia. Seu trabalho é inspirador. Inspirador. A jornalista de uma emissora de televisão considerava meu trabalho inspirador, enquanto minha família considerava motivo de vergonha. Naquela noite, contei para Marcos e Laura sobre a gravação. Mãe, você vai aparecer na TV. Laura estava eufórica. Vou. E a vovó e a tia Carmen? Elas não quiseram participar? Não puderam. Menti, tentando proteger meus filhos da verdade cruel. Que pena, Marcos disse. Elas perderam a chance de aparecer na TV falando sobre como são orgulhosas de você. Se elas fossem orgulhosas de mim, se não tivessem vergonha, se conseguissem enxergar além dos próprios preconceitos. Mas talvez fosse melhor assim. Talvez fosse melhor que elas não participassem da entrevista, porque assim não teriam que fingir um apoio que nunca existiu, um orgulho que nunca sentiram. A matéria ia mostrar a verdade. Uma mulher que havia reconstruído a vida através do trabalho honesto, que havia transformado necessidade em oportunidade, que havia criado empregos e soluções ambientais, com ou sem o apoio da família. E talvez essa fosse a maior revelação de todas. Eu não precisava da aprovação deles para ser bem-sucedida. Não precisava que eles entendessem meu valor para que ele existisse. Não precisava que eles se orgulhassem de mim para que eu me orgulhasse de mim mesma. A cooperativa era real. O reconhecimento era real. O sucesso era real. Independentemente do que minha família pensasse sobre isso. O sábado chegou com aquela ansiedade típica de quem está esperando algo importante acontecer. A matéria da TV Cultura ia ao ar às 9 horas da manhã, e eu havia combinado com Dona Conceição e os outros cooperados para assistirmos juntos no galpão. Levei um televisor pequeno que tinha em casa e organizamos algumas cadeiras em círculo. Dona Sofia, a senhora está nervosa? Perguntou Marlene, enquanto ajustávamos a antena para melhorar o sinal. Um pouco, admiti. É a primeira vez que vou aparecer na televisão. A gente está tão orgulhoso, disse seu José. Finalmente o trabalho da gente vai ser reconhecido. Eram 9 horas em ponto quando o programa começou. O apresentador anunciou. Hoje vamos conhecer a história de Sofia Mendes, uma mulher que transformou a reciclagem em oportunidade de negócio e geração de renda para diversas famílias. Meu nome na televisão. Minha história sendo contada para milhares de pessoas. Era surreal. A matéria começou com imagens do galpão, mostrando os equipamentos, as esteiras de separação, os cooperados trabalhando. A voz em off da Patrícia narrava. Em um galpão na zona leste da cidade, uma revolução silenciosa está acontecendo. O que antes era visto como lixo, agora se transforma em fonte de renda digna para 20 famílias. Depois apareci eu, falando sobre como tudo começou. Minha voz soava firme, segura. Eu estava explicando sobre a importância da reciclagem, sobre o impacto ambiental do nosso trabalho, sobre como organizamos a cooperativa. Muitas pessoas ainda veem o catador como alguém que mexe com lixo, eu dizia na tela. Mas nós somos agentes ambientais, somos empresários da sustentabilidade. Estamos salvando o planeta uma latinha por vez. Dona Conceição apareceu em seguida, contando como sua vida havia mudado desde que entramos na cooperativa. Seu José explicava o processo de separação dos materiais. Marlene mostrava a planilha financeira,
demonstrando como conseguíamos dar uma renda digna para todos. Este projeto, continuava a narração, recebeu reconhecimento do governo estadual e uma verba de R$ 50 mil para a expansão. Sofia Mendes prova que com determinação e organização é possível transformar necessidade em oportunidade. A matéria durou 8 minutos. 8 minutos que mudaram minha vida para sempre. Quando terminou, o galpão explodiu em aplausos e gritos de alegria. Dona Conceição me abraçou chorando. Seu José apertou minha mão com força. Marlene apenas sorria, balançando a cabeça de orgulho. "A gente apareceu na TV!" ela exclamava. "O trabalho da gente apareceu na TV!" Voltei para casa flutuando. Marcos e Laura estavam me esperando ansiosos. "Mãe, você estava linda na TV!" Laura pulou no meu colo. "E falou muito bem", Marcos acrescentou. "Parecia uma empresária de verdade." "Eu sou uma empresária de verdade", respondi, sentindo pela primeira vez a total convicção daquelas palavras. Durante o resto do dia, recebemos várias ligações. Carlos da prefeitura ligou para parabenizar. Alguns catadores de outros bairros ligaram interessados em conhecer nosso projeto. Uma empresa de logística ligou querendo fazer parceria. Mas o telefone que eu mais esperava não tocou. Nem Carmen nem minha mãe entraram em contato. Foi na segunda-feira que recebi a ligação que mudaria tudo. "Alô, posso falar com a dona Sofia?" "Sou eu. Aqui é Roberto Nascimento, da Vanguarda Notícias. Vimos sua matéria na TV Cultura. Gostaríamos de fazer uma reportagem mais ampla sobre seu trabalho." Vanguarda Notícias era o jornal mais lido da cidade. Uma reportagem lá teria um alcance muito maior que a matéria da TV Cultura. "Que tipo de reportagem?" "Uma matéria de capa sobre empreendedorismo feminino. A senhora seria o destaque principal." Capa de jornal. Destaque principal. Eu, que há 1 ano era vista como uma fracassada pela própria família. "Seria uma honra", respondi. "Ótimo. Podemos agendar para quarta-feira?" Na terça-feira, véspera da entrevista do jornal, meu telefone tocou às 7 da noite. "Sofia, é a Carmen." Finalmente. "Oi, Carmen. Eu vi a matéria no sábado." "Ah, é? E o que achou?" Foi muito boa. Você se saiu bem." "Se saiu bem. Como se fosse uma prova escolar onde eu havia tirado uma nota razoável." "Obrigada. Sofia, eu queria te pedir uma coisa." "O quê?" "Você pode vir aqui em casa amanhã? Para conversarmos?" Conversar. Carmen só queria conversar quando precisava de alguma coisa. "Amanhã tenho entrevista com o jornal Vanguarda Notícias." Houve uma pausa do outro lado da linha. "Vanguarda Notícias? O jornal?" "Sim. Vão fazer uma matéria de capa sobre empreendedorismo feminino." "Capa? Capa? Sofia, Olha, a gente precisa mesmo conversar. É importante." "Sobre o quê?" "Sobre família. Sobre nós. Sobre nós." Interessante como ela só queria falar sobre família quando eu estava ganhando destaque na mídia. "Está bem. Passo aí depois da entrevista." "Pode ser." "E Sofia?" "Sim." "Parabéns pelo sucesso." "Parabéns pelo sucesso." As palavras que eu havia esperado ouvir durante 2 anos, e que chegavam apenas quando meu sucesso se tornava público demais para ser ignorado. A entrevista com o Vanguarda Notícias foi ainda melhor que a da TV. O jornalista, Alexandre Santos, era um profissional experiente que fez perguntas profundas sobre empreendedorismo social, sustentabilidade e inclusão econômica. "Dona Sofia, qual é seu plano para os próximos 5 anos?" "Queremos expandir a cooperativa para outros bairros da cidade. Criar uma rede de centros de reciclagem que possa empregar pelo menos 200 famílias." "E quanto à resistência social?" "Muitas pessoas ainda veem o trabalho com reciclagem como inferior. Isso é preconceito puro. Nosso trabalho é fundamental para a sustentabilidade urbana. Somos profissionais especializados em logística reversa, em transformação de resíduos em recursos. Não há nada de inferior nisso." "Sua família apoiou essa transformação profissional?" A pergunta que eu sabia que viria. E desta vez, decidi ser completamente honesta. "Não,
Minha família teve muita dificuldade para aceitar minha escolha. Houve muito preconceito, muita resistência. Mas eu persisti porque acreditava no potencial do trabalho. E agora? Agora eles estão vendo os resultados. É difícil argumentar contra o sucesso. Depois da entrevista, fui para a casa de Carmen conforme combinado. Ela me recebeu com um sorriso que não conseguia disfarçar a ansiedade. Sofia, entre. Quer um café? Quero. Sentamos na sala, a mesma onde ela havia rido do meu trabalho meses atrás. Sofia, eu queria te pedir desculpas. Desculpas por quê? Por não ter apoiado você desde o início, por não ter acreditado no seu trabalho. Carmen, você não apenas não acreditou. Você tentou me convencer a desistir. Você teve vergonha de mim. Eu sei. Eu estava errada. Estava? Estou errada. Continuo errando. Sofia, eu não sabia que você tinha tanto talento para negócios. Talento para negócios. Como se fosse algo que ela tivesse descoberto agora, através da televisão e do jornal. Eu sempre tive, Carmen. Você que não conseguia enxergar. É verdade. E agora eu quero me redimir. Como? Quero ajudar. Roberto tem contatos no mundo empresarial. Ele pode abrir portas, conseguir novos clientes para a cooperativa. Ajudar. Agora que meu trabalho estava dando certo, que estava ganhando reconhecimento público, ela queria ajudar. E por que vocês querem me ajudar agora? Porque reconhecemos que erramos, porque queremos fazer parte do seu sucesso. Fazer parte do meu sucesso. Não apoiar meu crescimento, não acreditar no meu potencial, fazer parte do meu sucesso. Carmen, onde vocês estavam quando eu precisava de apoio emocional? Quando eu estava começando, quando enfrentava preconceito, quando tinha dúvidas? Sofia, a gente não sabia. Vocês não sabiam porque não quiseram saber, porque era mais fácil me julgar do que me entender. Mas agora a gente sabe. Agora a gente vê que você conseguiu. Eu sempre soube que conseguiria. A diferença é que agora vocês não podem mais fingir que não veem. Roberto apareceu na sala naquele momento, sorrindo de forma exagerada. Sofia, que alegria! Parabéns pelo sucesso! Obrigada, Roberto. Eu estava comentando com Carmen. Você sabe que eu tenho vários contatos no mundo empresarial. Posso ajudar muito a cooperativa a crescer. Pode? Claro! Conheço diretores de grandes empresas que estão sempre procurando fornecedores para gestão de resíduos. Posso apresentar vocês. E o que você ganha com isso? A pergunta o pegou de surpresa. Como assim? O que você ganha me ajudando agora, depois de ter passado 2 anos me evitando? Sofia, eu nunca te evitei. Roberto, você sugeriu que eu não fosse ao jantar da festa da Júlia para não constranger seus convidados. Isso foi um mal-entendido. Foi preconceito. E agora que meu trabalho está dando retorno, que estou saindo na mídia, vocês querem se associar ao sucesso. Não é isso. Carmen tentou intervir. É sim, Carmen. É exatamente isso. Vocês têm vergonha de mim quando eu estava lutando e querem dividir os méritos quando eu estou vencendo. Levantei da cadeira pegando minha bolsa. Sofia, não vá embora assim, Carmen pediu. Vou sim. E sabe por quê? Porque eu aprendi uma coisa muito importante nesses 2 anos. Eu não preciso da aprovação de vocês para ser bem-sucedida. Não precisei da ajuda de vocês para chegar onde cheguei. E não vou dividir meu sucesso com quem não quis dividir minha luta. Sofia, somos família. Roberto tentou argumentar. Família verdadeira apoia nos momentos difíceis, Roberto. Não aparece só na hora do sucesso. Mas nós queremos apoiar agora. Carmen insistiu. Agora é tarde. Agora eu já provei meu valor. Agora eu já mostrei que estava certa. Onde vocês estavam quando eu precisava acreditar em mim mesma? Caminhei em direção à porta, mas me virei antes de sair. Sabem o que mais me machuca? Não é o fato de vocês não terem acreditado em mim. É o fato de vocês terem tentado me convencer de que eu estava errada, de que eu deveria aceitar migalhas, de que eu deveria ter vergonha do meu trabalho. Sofia, Carmen tentou falar. Deixa eu terminar.
Vocês me trataram como uma fracassada por 2 anos. Me excluíram da família, sentiram vergonha de mim, tentaram me esconder dos amigos de vocês. E agora querem se beneficiar do meu sucesso? Nós erramos, Roberto admitiu. Erraram mesmo. Mas o pior não foi ter errado. Foi ter tentado me arrastar para baixo junto com o erro de vocês. Saí da casa de Carmen com uma sensação de libertação que eu não sentia há anos. Finalmente havia dito tudo o que precisava dizer. Finalmente havia colocado para fora a mágoa, a decepção, a raiva acumulada. No caminho para casa, parei no galpão da cooperativa. Dona Conceição estava lá, organizando os materiais para o dia seguinte. Dona Sofia, como foi a entrevista do jornal? Foi ótima, Dona Conceição. Eles vão publicar uma matéria de capa. Meu Deus! A senhora vai sair na capa do jornal? Vou. Nós vamos. A cooperativa toda vai aparecer. Eu estou tão orgulhosa de trabalhar com a senhora. Orgulhosa. Dona Conceição, uma senhora de 63 anos que catava material reciclável, estava orgulhosa de trabalhar comigo. Enquanto minha própria família havia sentido vergonha. Eu que estou orgulhosa de trabalhar com vocês, respondi. Naquela noite, em casa, contei para Marcos e Laura sobre a conversa com Carmen e Roberto. Eles querem se aproveitar do seu sucesso agora, né, mãe? Marcos disse com uma maturidade que me surpreendeu. É isso mesmo, filho. Que coisa feia, Laura comentou. Se eles não acreditaram na senhora antes, não merecem comemorar agora. Meus filhos, com 16 e 13 anos, tinham mais integridade emocional que minha família adulta. Vocês estão certos, concordei. A gente segue em frente sozinhos, como sempre fizemos. Não sozinhos, mãe, Marcos corrigiu. Com a família de verdade. Com Dona Conceição, seu José, Marlene. Com as pessoas que sempre acreditaram na senhora. Família de verdade. Era isso que tínhamos construído na cooperativa. Uma família escolhida, baseada em respeito mútuo, apoio incondicional e valores compartilhados. A matéria do Vanguarda Notícias saiu na quinta-feira, ocupando a capa inteira do jornal. A empresária do lixo que virou ouro era o título principal. A foto mostrava nossa equipe toda no galpão, sorrindo, orgulhosos do trabalho que fazíamos. Naquele dia, meu telefone não parou de tocar. Empreendedores querendo conhecer nosso modelo de negócio, empresas interessadas em parcerias, jornalistas pedindo entrevistas, universidades querendo estudar nosso caso. Carmen ligou 3 vezes. Não atendi. Minha mãe ligou 1 vez. Também não atendi. Eu estava ocupada demais construindo meu futuro para perder tempo com quem havia desacreditado do meu passado. 6 meses depois da matéria no Vanguarda Notícias, a Cooperativa Verde havia se tornado referência nacional em reciclagem e inclusão social. O que começou com 12 catadores, agora empregava 42 famílias em 3 unidades espalhadas pela cidade. O sonho havia se tornado realidade de uma forma que nem mesmo eu conseguia imaginar. Estava no meu escritório. Sim, eu tinha um escritório agora. Quando minha secretária, Joana, me informou que havia alguém esperando para falar comigo. Quem é? Disse que é sua mãe, Dona Irene. Depois de quase 1 ano sem contato, ela havia decidido aparecer no meu local de trabalho. Manda ela entrar. Minha mãe entrou no escritório, olhando ao redor com uma expressão que misturava surpresa e algo que parecia orgulho. Ela vestia seu melhor conjunto, o mesmo que usava para ir à igreja aos domingos. Oi, mãe. Sofia, minha filha. Ela se aproximou para me dar um beijo no rosto, mas eu mantive uma distância respeitosa. Sente-se, por favor. Ah, obrigada. Ela se acomodou na cadeira à frente da minha mesa. Este lugar é impressionante. É o que conseguimos construir. Sofia, eu vim aqui porque preciso te pedir perdão. Perdão. A palavra que eu havia esperado por tanto tempo e que agora chegava quando eu já não precisava mais dela. Perdão por quê, mãe? Por não ter acreditado em você. Por ter duvidado. Por ter sentido vergonha. Mãe,
A senhora não precisa fingir arrependimento por causa do meu sucesso. Não é fingimento, Sofia. É arrependimento de verdade. Desde quando? Desde que eu comecei a entender o que você realmente estava fazendo. Ela olhou pela janela do escritório, que dava vista para o galpão principal, onde os cooperados trabalhavam organizadamente. Mãe, a senhora entende agora porque o trabalho apareceu na televisão. Mas quando era só trabalho, sem reconhecimento, a senhora não conseguia entender. É verdade. E isso me envergonha. Por quê? Porque uma mãe deveria ser a primeira a acreditar nos filhos. Deveria ser o apoio incondicional. E eu fui exatamente o contrário. Suas palavras eram sinceras, mas chegavam tarde demais. Eu havia aprendido a viver sem a aprovação dela, a construir minha autoestima sem depender da validação familiar. Mãe, eu entendo que a senhora se arrependeu, mas o que a senhora quer de mim agora? Eu quero te conhecer de novo, conhecer quem você se tornou, conhecer a empresária bem-sucedida que minha filha virou. E se eu não tivesse virado empresária bem-sucedida? Se eu ainda fosse só uma catadora lutando para sobreviver? Ela ficou em silêncio por um longo momento. Eu não sei, Sofia. Talvez eu ainda estivesse cega. Pelo menos ela foi honesta. Mãe, eu não guardo rancor da senhora, mas também não posso fingir que nada aconteceu. Eu entendo. A senhora me abandonou quando eu mais precisava de apoio. Me fez questionar meu próprio valor, minha capacidade, minhas escolhas. Eu sei. E me arrependo profundamente. Mas sabe o que mais me machucou? Não foi a senhora duvidar de mim. Foi a senhora tentar me convencer de que eu estava errada. Sofia, deixa eu terminar, mãe. A senhora tentou me fazer aceitar que meu trabalho era humilhante, que eu deveria ter vergonha, que eu estava prejudicando meus filhos. Eu estava com medo. Medo de quê? Medo de que você se machucasse. Medo de que sofresse ainda mais. Então a senhora tentou me proteger, me convencendo a desistir? Eu achei que seria melhor se você aceitasse um trabalho normal, algo que a sociedade respeitasse. A sociedade, mãe? Ou a senhora? Outra pausa longa. As duas coisas, ela admitiu. Pelo menos agora a senhora está sendo sincera. Dona Irene olhou para as mãos, claramente constrangida. Sofia, eu sei que errei. Sei que não mereço seu perdão. Mas eu gostaria de uma chance de conhecer quem você é hoje. Mãe, eu sou a mesma pessoa que eu era há 2 anos. A diferença é que agora eu tenho reconhecimento público. Não, você não é a mesma pessoa. Você está mais forte, mais segura de si. Eu sempre fui forte. A senhora que não conseguia ver. É verdade. Levantei da cadeira e caminhei até a janela, observando o movimento no galpão. Dona Conceição estava treinando 3 novos cooperados. Seu José supervisionava a operação da nova prensa hidráulica. Marlene organizava a expedição dos materiais. Mãe, quer conhecer o trabalho que a senhora teve vergonha durante tanto tempo? Quero. Então vem comigo. Caminhamos pelo galpão e eu fui explicando cada etapa do processo. Como recebíamos os materiais, como fazíamos a separação, como prensávamos e enviávamos para as empresas recicladoras. Dona Irene ouvia atentamente, fazendo perguntas pertinentes. Quantas toneladas vocês processam por mês? 250 toneladas. Tiramos aproximadamente 15 toneladas de resíduos do meio ambiente por dia. E isso representa quanto de economia para a cidade? Além do impacto ambiental, representamos uma economia de aproximadamente R$ 120 mil por mês em custos de aterro sanitário. Sofia, isso é um serviço público. Sempre foi, mãe. A senhora que não conseguia enxergar. Apresentei Dona Irene para os cooperados. Eles a receberam com carinho, contando suas próprias histórias de transformação através do trabalho na cooperativa. Dona Sofia mudou nossa vida, disse Marlene. Antes eu catava sozinha, ganhava pouco, não tinha dignidade. Aqui eu tenho carteira assinada, férias, 13º. Ela é uma líder nata, acrescentou seu José. Sempre enxergou potencial onde os outros viam problema. Minha mãe ouvia esses depoimentos com uma expressão de surpresa crescente, como se estivesse descobrindo uma filha que nunca havia conhecido.
Quando voltamos para o escritório, ela se sentou novamente, mas agora com uma postura diferente. Sofia, eu preciso te contar uma coisa. O quê? Quando você apareceu na televisão, eu liguei para suas tias em São Paulo. Contei que minha filha tinha aparecido na TV falando sobre a empresa dela. E? Elas ficaram impressionadas. Disseram que sempre souberam que você era especial, que você tinha potencial. Que conveniente. Depois elas perguntaram por que eu nunca havia contado sobre seu trabalho antes. E o que a senhora respondeu? Que eu não sabia como explicar. Porque a senhora tinha vergonha. Porque eu era ignorante, Sofia. Porque eu não conseguia enxergar valor no que você fazia. E agora consegue? Agora eu vejo que você não é apenas uma empresária bem-sucedida. Você é uma agente de transformação social. Você está mudando vidas, protegendo o meio ambiente, criando oportunidades. Eu sempre estive fazendo isso, mãe. Desde o primeiro dia. Eu sei, e essa é minha maior vergonha. Não ter reconhecido desde o início. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Eu observava minha mãe, tentando entender se aquele arrependimento era genuíno ou apenas resultado da pressão social de ter uma filha famosa. Mãe, eu aceito suas desculpas. Mas nossa relação não pode voltar a ser como era antes. Por quê? Porque eu mudei. Eu aprendi a valorizar quem realmente me apoia, quem acredita em mim, independentemente do sucesso externo. E eu não estou nesse grupo? A senhora pode estar no futuro, mas vai ter que conquistar esse lugar. Como? Apoiando meu trabalho quando ele não der manchete de jornal. Acreditando nos meus projetos quando eles ainda forem só sonhos. Defendendo minhas escolhas quando outras pessoas as criticarem. Eu posso fazer isso. Pode, mas vai precisar provar. Sofia, você pode me dar essa chance? Olhei para minha mãe, uma senhora de 68 anos que havia passado 2 anos me desencorajando, e agora queria uma chance de me apoiar. Era difícil decidir entre a mágoa acumulada e a possibilidade de reconstrução. Posso dar uma chance, mãe, mas com condições. Quais? A senhora não pode mais tentar me proteger me desencorajando. Se tiver medo dos meus projetos, converse comigo, mas não tente me fazer desistir. Está bem. A senhora não pode mais sentir vergonha do meu trabalho, independentemente do que outras pessoas pensem. Entendido. E a senhora precisa entender que eu não preciso mais da aprovação de ninguém para me sentir validada. Nem da senhora, nem de Carmen, nem de Roberto. Eu entendo. Última condição. Se a senhora quiser fazer parte da minha vida novamente, vai ter que aceitar que minha família agora inclui Dona Conceição, seu José, Marlene e todos os cooperados. Eles são as pessoas que estiveram comigo quando vocês me abandonaram. Eu aceito todas as condições, Sofia. 3 meses depois daquela conversa, minha mãe apareceu na inauguração da nossa 4ª unidade. Ela havia trazido um bolo que fez especialmente para a ocasião e ajudou a servir os convidados. Vi Dona Conceição conversando animadamente com ela sobre receitas culinárias. Sua mãe é uma graça, Dona Conceição me disse. Ela estava me contando como está orgulhosa de você. Orgulhosa. Finalmente. Carmen e Roberto nunca mais entraram em contato. Ocasionalmente eu os encontrava em eventos sociais da cidade, onde eles me cumprimentavam educadamente, mas mantinham distância. Júlia, minha sobrinha, sempre me procurava nesses eventos. Ela estava cursando administração e sonhava em trabalhar com empreendedorismo social. Tia Sofia, você é minha inspiração, ela me disse numa dessas ocasiões. Quero montar uma ONG para capacitar mulheres empreendedoras. Que bom, querida. Você tem meu apoio total. Mesmo sabendo que meus pais não apoiam a ideia? Especialmente por isso. Às vezes, as melhores ideias são aquelas que assustam quem não consegue enxergar além do convencional. Hoje, 5 anos depois de ter começado com um carrinho nas ruas, presido uma cooperativa que emprega 120 famílias em 7 unidades. Somos fornecedores oficiais de gestão de resíduos para a prefeitura e 3 grandes empresas. Marcos está cursando engenharia ambiental e estagia conosco. Laura quer estudar administração para um dia assumir a gestão financeira da cooperativa.
minha história virou case de estudo em universidades. Fui convidada para palestrar em eventos de empreendedorismo em 3 estados. Recebi um prêmio nacional de sustentabilidade. Tudo isso partindo do trabalho que minha família considerava humilhante. Às vezes, quando estou no meu escritório no final do dia, olho pela janela e vejo o movimento do galpão diminuindo gradualmente. Os cooperados guardando equipamentos, organizando materiais para o dia seguinte, conversando sobre os filhos, sobre sonhos, sobre planos. E eu penso na risada de Carmen naquela tarde em casa de minha mãe, na vergonha que elas sentiam de mim, na exclusão dos eventos familiares, nas tentativas de me convencer de que eu estava desperdiçando minha vida. Hoje elas fingem que sempre me apoiaram. Nos eventos sociais onde nos encontramos, Carmen conta para as amigas que a irmã dela é a empresária famosa da reciclagem. Minha mãe mostra fotos da cooperativa para as vizinhas. Roberto comenta orgulhoso que sempre soube que eu daria certo. Mas eu me lembro. Lembro da solidão, do desânimo, das noites em que questionei se estava no caminho certo. Lembro do apoio que não recebi quando precisava. E lembro principalmente das pessoas que estiveram comigo quando eu não tinha nada para oferecer além da minha determinação. Dona Conceição, que me ensinou que experiência vale mais que diploma. Seu José, que me mostrou que sabedoria não se aprende em livros. Marlene, que me provou que competência independe de classe social. Marcos e Laura, que me fizeram entender que família de verdade é quem te ama independentemente das circunstâncias. E foi pensando nessas pessoas que eu tomei a decisão mais importante da minha vida empresarial: transformar a Cooperativa Verde em uma empresa de propriedade coletiva, onde todos os trabalhadores são sócios e participam dos lucros. Não porque precisava fazer isso para ter sucesso, mas porque sucesso verdadeiro é aquele que se compartilha com quem caminhou junto durante a jornada. No mês passado, recebemos a visita de uma delegação japonesa interessada em replicar nosso modelo em Tóquio. Na semana que vem, vou palestrar num congresso internacional de sustentabilidade em Barcelona. Minha agenda está cheia de compromissos importantes, entrevistas, reuniões estratégicas. Mas toda manhã, às 5 horas, eu ainda acordo e caminho pelo galpão antes dos outros chegarem. Toco os equipamentos, sinto o cheiro dos materiais recicláveis, observo a organização que construímos juntos. É minha forma de lembrar de onde vim e de nunca esquecer que transformar lixo em recurso é muito mais que um modelo de negócio. É uma metáfora da vida. Às vezes precisamos ser descartados por alguns para descobrir nosso verdadeiro valor. Às vezes precisamos ser subestimados para encontrar nossa real força. Às vezes, precisamos passar pelo processo de triagem da vida para descobrir que somos muito mais valiosos do que imaginávamos. Eles riram quando eu disse que trabalhava com lixo. Hoje, fingem que sempre me apoiaram. Mas eu sei a verdade, que o valor das pessoas não depende da aprovação alheia e que transformar o que outros descartam em algo precioso é o maior talento que alguém pode ter. Ontem recebi um convite que me fez sorrir. A prefeitura quer nomear uma rua com meu nome. Rua Sofia Mendes, empreendedora social. Na mesma cidade onde antes eu empurrava meu carrinho tentando ser invisível para não causar constrangimento à família. Pensei em recusar o convite. Não preciso de reconhecimento público para validar meu trabalho, mas depois conversei com Dona Conceição, que agora é vice-presidente da cooperativa. Aceita, Sofia, ela me disse. Não por você. Aceita por todas as mulheres que estão começando agora, empurrando seus carrinhos, sentindo vergonha de um trabalho que deveria gerar orgulho. Elas precisam ver que é possível transformar necessidade em dignidade. Ela estava certa. Minha história não é só minha. É de todos os catadores, de todas as mães solo, de todos que já foram subestimados por fazer o que precisavam fazer para sobreviver. Aceitei o convite. Na inauguração da placa, estarei lá com meus filhos, com Dona Conceição, seu José, Marlene e todos os cooperados, com minha família verdadeira, aquela que me apoiou quando eu empurrava um carrinho, não apenas quando virei empresária famosa. E se Carmen e Roberto aparecerem?
Se minha mãe quiser fazer um discurso sobre como sempre acreditou em mim, eu vou sorrir educadamente e seguir em frente. Porque aprendi que não vale a pena gastar energia corrigindo quem reescreve a história a seu favor. O importante é que eu conheço minha verdade. Conheço quem esteve comigo nos momentos difíceis e quem só apareceu na hora do sucesso. Conheço o valor do trabalho honesto e a importância de transformar o que outros descartam em algo valioso. No final das contas, foi isso que fiz com minha própria vida. Peguei os pedaços descartados pelo ex-marido, pela família, pela sociedade e transformei em algo muito mais valioso do que era antes. E continuo transformando, porque essa é minha natureza. Ver potencial onde outros veem lixo, encontrar oportunidade onde outros enxergam problema, construir pontes onde outros cavam abismos. Eles riram quando eu disse que trabalhava com lixo. Eu sorrio agora porque entendo que sempre trabalhei com tesouros. Tesouros disfarçados que precisavam apenas de alguém com visão suficiente para reconhecer seu valor. Essa alguém sempre fui eu. E sempre serei.